Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo dos concursos, aqui compiladinho para você que não tem tempo de acompanhar o noticiário. Afinal, se você ainda nem decorou todas as hipóteses de intervenção federal, não tem nada que ficar acompanhando notícia mesmo não. E essa semana foi movimentada, viu? Tem briga com enforcamento no TJ Mato Grosso do Sul. Continuamos com a saga do IOF e tem até cantora famosa dos anos 2000 querendo virar concurseira. Então segura a mão aí, deixa o like ou se inscreve no final do vídeo se você gostar, se achar que foi legal aqui o nosso jornal, porque aqui a gente joga assim. Então vamos logo para as nossas notícias mais importantes da semana e a gente começa com o mundo dos concursos, tanto do lado do concurseiro quanto pro lado dos concursados. E um juiz revela uma briga com um desembargador em jogo de futebol na Amansul, que é a Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul. Um juiz do TJMS relatou uma briga com um desembargador após um jogo de futebol na sede do campo da Associação dos Magistrados do Estado. O juiz diz que foi pego pelo pescoço, que isso é 50 tons de cinza, por um desembargador em uma tentativa de enforcamento. O ocorrido é utilizado como justificativa para apontar a suspeição do desembargador que participou do processo seletivo para o preenchimento de vaga desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Diversos problemas, diversas regras descumpridas eu enxergo aqui, tanto de direito penal quanto de direito administrativo, disciplinar, mas talvez a mais importante aqui seja a regra da vida, a regra das ruas, que é tudo o que acontece na pelada morre na pelada. Tomou uma entrada que foi muito dura? Desconta na próxima. Não foi o suficiente? 5 minutos sem perder a amizade e tá tudo resolvido. Mas quando acabou o jogo, acabou a briga, tudo morre ali. Sei não, velho, isso aqui poderia dar até processo criminal, mas ainda assim a gente não aplicaria aquela teoria das causas do direito penal, não é mesmo? Que aquele nosso professor de penal 1 quer botar na nossa cabeça, que é o dia a dia do direito penal. Afinal de contas, o pessoal aqui até se enforcou, mas ninguém tomou um tiro que atingiu o seu peito no mesmo instante em que um lustre caiu na cabeça, impossibilitando saber qual foi a real causa da morte. Então bota aqui, edição, estamos há 3 semanas sem aplicar as teorias das causas do direito penal e o nosso recorde é desde o início do mundo, mas aqui nesse programa são só 3 semanas também. E aí, a gente segue aqui nas nossas notícias comentando o mundo dos concursos, mas agora a gente vai pro lado dos concurseiros. E uma notícia bombástica: 3.000 vagas no edital do CNU que foi publicado essa semana. E o governo federal publicou, na segunda-feira, dia 30, o edital da segunda edição do concurso nacional unificado. Serão oferecidas 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. E presta atenção nisso aqui, que para você que quer ser procurador, está estudando focado em concursos de procuradoria, eu vou te ensinar a melhor maneira de você aproveitar essa chance do CNU. Bota no Google FGV, que é a banca que organiza o concurso, CNU. Isso é o suficiente. O primeiro link já vai ser o link do concurso. Você vai clicar nos 3 pontinhos e bloquear o acesso a essa página. O concurso não tem nada a ver com as matérias que você estuda, não é uma grande oportunidade, porque nem toda grande oportunidade é uma oportunidade para você. Siga focado no seu objetivo final. Até porque as pessoas que estão me perguntando sobre o CNU são as mesmas que meses atrás estavam falando que ia estudar só um pouquinho para PF, porque veio mais de 1.000 vagas, e estudar também para o TCU, porque veio muitas vagas. Daqui a pouco vão falar que vão estudar para o INSS quando sair também, porque é muitas vagas. Aí fica pingando de edital em edital, não foca nos concursos de procuradoria. E aí, quando uma boa oportunidade sair, como uma possível AGU em 2026, você perdeu esse tempo todo se desviando o seu foco e aí que você não vai passar mesmo. Então eu, se fosse vocês, eu ignorava simplesmente toda e qualquer notícia sobre o CNU. E a gente continua aqui no mundo dos concursos, do lado do concurseiro, e agora a gente traz uma notícia realmente relevante, porque foi divulgado o gabarito da prova objetiva
objetiva da PGM Campinas. Se você fez a prova, isso é importante, porque você tem que ver como você foi, até ali ficar atento ao prazo do recurso, que no momento que vocês estão assistindo esse vídeo já passou. E se você não fez essa prova, muito provavelmente em algum momento na sua trajetória você pode fazer esse simulado, resolver essa prova aqui, e vai ser um grande teste na sua preparação. E a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura de Campinas, em conjunto com a Fundação VUNESP, divulgou o gabarito da primeira fase, prova objetiva aplicada no dia 29/6/2025. E aqui vocês têm que ter um extremo cuidado, porque toda prova é a mesma coisa. O pessoal só quer focar nas exceções. E nesta tá mais ou menos assim: ai, mas caiu Pontes de Miranda. Sim, isso não é algo comum em prova de procuradoria. Mas ninguém vê que 80, 90% da prova estava no que é comum de procuradoria. E as questões sobre controle de constitucionalidade, sobre improbidade administrativa, sobre competências legislativas, sobre licitações e contratos, tudo tema cara de procuradoria. Então, 80, 90% da sua prova está nesses assuntos. Não fica achando que só porque caiu algo diferente nessa prova, só as coisas diferentes são cobradas. Lembra, por exemplo, das provas da AGU? Teve prova cobrando ali assunto de quilombolas, mas mesmo assim, 80, 90% da prova está no esperado, está dentro do constitucional, administrativo, tributário, financeiro, processo civil e aqueles assuntos que a gente sabe que tem cara de procuradoria. Então, quando acontecem essas cobranças fora da curva, é lógico que isso acaba chamando a nossa atenção, mas isso não deve desviar o foco dos seus estudos. E a melhor maneira de manter o foco dos seus estudos, de fazer uma preparação assertiva, direcionada para o que cai efetivamente, é o conselho que é de sempre. joaomarcelooliveira.com.br, a melhor e mais completa plataforma focada em concurseiros, especialmente para o ramo de procuradoria. E olha só que plataforma excelente para você organizar os seus estudos. Olha aqui, dentro de ferramentas, vocês têm o calendário que te ajuda simplesmente a organizar os seus estudos de acordo com a prioridade que cada matéria tem que ter. Como eu disse a vocês, se a gente está pensando em procuradoria constitucional, administrativo, são todas matérias que são no direito processual civil, que são muito mais importantes para a procuradoria do que a gente ficar caçando pelo em ovo, achando que só cai aqueles pontos diferentões do edital. Então, a maioria do seu estudo aqui, vai ser composto por essas matérias que são aquelas comuns, aquelas que sempre caem em provas de procuradoria. E olha como essa plataforma te dá as melhores ferramentas para você fazer essa organização. É lógico que se a gente está pensando em matérias diferentes, por exemplo, uma PGE São Paulo, olha só, que cobrou Sociologia e Filosofia, você também vai separar um tempinho para estudar essas matérias, se é o seu foco. Ou às vezes você está numa PGM que cobra matemática, esse foco aqui vai ser um pouco menor. Não dá para falar que vai ser o mesmo foco que você vai ter, por exemplo, em direito constitucional, que tem um peso muito maior na sua preparação. Você pode até aqui, depois de criar esse horário de estudo, até diminuir um pouquinho aqui, colocar na verdade, hoje só vai dar para eu fazer uma meia horinha, porque eu estou mais enrolado aqui, então vou fazer umas questões, sociologia e tal, tudo claro. Ou se você quiser aumentar depois, não tem problema, tudo claro, pensando no desenho que tem a sua prova de procuradoria, que tem aquela carreira que é o seu sonho que você quer perseguir. Temos diversas outras ferramentas, tem aqui todas as informações sobre os concursos de procuradoria, você podendo filtrar por cada informação que te agrada mais, e assim uma série de outras ferramentas, de outras funcionalidades, que muito provavelmente já estão até no ar. A gente está em fase de teste, finalizando ali, que a plataforma está sempre melhorando, sempre se tornando o melhor possível para os meus alunos. E a gente volta aqui a falar das notícias do mundo dos concursos e do lado dos concurseiros, que a PGE Piauí divulgou o número de inscritos. O Sebrasp divulgou nesta sexta-feira o número de inscritos no concurso da Procuradoria-Geral do Piauí para o cargo de Procurador do Estado Substituto. Ao todos,
Foram 2.513 candidatos na ampla concorrência disputando 6 vagas, ou seja, uma demanda de 418,83 por vaga. E sério, se preocupar com esse tipo de informação é algo que é absolutamente, totalmente uma besteira. Uma excelente carreira, paga bem, então vai ser uma prova concorrida, vai ser uma prova de alto nível com nota de corte alto. Ponto. Aceita isso e foca nos seus estudos, que vai passar quem tiver em alto nível mesmo, sabendo bastante. Não vai passar quem decorou quantos candidatos por vaga tinha nesse concurso. É algo que eu sempre falo com vocês. Foca no que você controla, naquilo que te faz um estudante efetivamente melhor. E nesse momento, principalmente se você tem tanta vontade assim de fazer parte da PGEPI, é focar, melhor dizendo, no seu tempo de estudos, em evoluir, em chegar nessa prova que vai ser dia 13, pertinho, para fazer a melhor prova possível. Conselho prático que eu apliquei na minha realidade de estudos, aplico na minha vida até hoje e que vai fazer muito bem para a sua preparação. E aí, a gente passa agora para o nosso cenário político, vamos acompanhar como é que está a treta do IOF, porque lembra como eu disse a vocês na semana passada? Talvez seja um assunto que a princípio você não entenda muito a relação com o mundo dos concursos, mas se o IOF tem uma arrecadação menor, ou seja, o governo não consegue aumentar as alíquotas, arrecada menos, tem menos dinheiro em caixa, então tem menos dinheiro para fazer qualquer coisa, inclusive um possível concurso. Eu ouvi a AGU 2016, então vamos acompanhar aqui que isso pode acabar impactando na realização das novas provas da AGU. E nessa briguinha entre Lula e Haddad de um lado e Congresso do outro, o governo decidiu chamar a mamãe, o STF, para resolver o problema, mas o negócio é que todo mundo ficou insatisfeito. Isso parece aí, ó, que tem gente que não entende as regras da vida, ó, porque a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender os decretos sobre o IOF nessa sexta-feira, dia 4, incomodou tanto os aliados do presidente Lula quanto a oposição do Congresso. É tipo a minha mãe quando eu brigava com meu irmão, ela já chegava falando, se eu for aí vai ser pior porque eu vou dar umas palmadas nos dois. E os parlamentares da oposição e do Centrão avaliam que venceram a primeira batalha no STF, porque a decisão de Moraes mantém o IOF sem aumento como eles queriam, ou seja, derrota para o governo, derrota para o Lula e para o Haddad. Só que, no entanto, eles voltaram a bater, a criticar a atuação do Supremo pelo fato de uma decisão monocrática, lembra o nosso querido ministro Xandão, atingir uma medida aprovada pelo plenário da Câmara e pelo Senado, ou seja, desagradou todo mundo. Quem tem irmão vai entender isso aqui. Imagina, você tá lá no seu quarto brincando com seu irmão, com a sua irmã, aquela brincadeira saudável, cambalhota na cama, jogando coisa no ventilador, e do nada você derruba seu irmão, um pé sobra na cabeça do outro, e em vez de chamar a mãe, você fala, pode descontar aqui. Só que ele desconta com aquela fúria de 300 soldados espartanos, e aí é você que chama sua mãe, só que ela já chega dando chinelada, dando bronca em todo mundo e tirando o PlayStation, botando os dois de castigo. É aquela coisa. Se sentasse todo mundo e resolvesse, sem chamar outra pessoa, sem chamar a mãe para resolver, seria muito melhor. Coisa aqui que não é só os desembargadores do TJ do Mato Grosso do Sul que não entendem como é que funcionam as regras da vida, as regras da rua. E aí, para finalizar esse programa maravilhoso, a gente chega nas notícias do dia a dia, que é uma notícia realmente relevante que a cantora e influenciadora Kelly Key, alô anos 2000, contou nas redes sociais que viveu uma experiência diferente. Ela se hospedou sozinha em um hotel, sem o marido e os filhos para pensar no futuro. No vídeo, ela disse que se hospedou no local sem a família para repensar a sua trajetória. Sem filhos, sem marido, sem trabalho, só eu e meus pensamentos, esse silêncio que parece um conforto, contou. Kelly Key diz que trouxe de casa objetos pessoais, como uma vela, fotos e um caderno de anotações. Tirando o fato de que ela deve ter ficado num puto hotel, num hotel muito luxuoso, aparecendo que essa mulher tá querendo virar concurseira, porque, minha querida, esse isolamento já é o que o concurseiro enfrenta. Se ele tiver com o edital aberto, então nem se fala. Ele não fica 48 horas, ele fica 48 meses sem encontrar com a família. Só que a diferença é que os pensamentos dos concurseiros não são sobre o próprio futuro ou como vão ser as coisas. Ele quer saber se o STF já decidiu aquela controvérsia sobre o amicus curiae, se teve decisão nova, se está mudando jurisprudência, se ele vai conseguir passar, se ele vai ter tempo para cumprir o cronograma. E eu tô dizendo aqui, viu?
Tô proibindo Kelly Kid no futuro se anunciar como concurseira, porque ela não aguentaria nem 2 minutos, nem 48 minutos do que o concurseiro comum enfrenta no seu dia a dia. E assim, a gente chega no fim de mais um Jornal Grifado, com todas as notícias mais relevantes, mais importantes do mundo dos concursos. Espero que vocês tenham se divertido, também se informado, e hoje não tem historinha, vou finalizar de uma vez. Tá cheio de perguntas no vídeo sobre honorários que eu preciso responder, e eu já atrasei a gravação desse vídeo, meu editor vai me matar